entrevista de hoje pode ser resumida nesta frase: 30 dias para errar, 30 dias para acertar. E vocês vão ver como, em muito pouco tempo, com as decisões erradas, se pode desgraçar a vida amorosa. Mas se você fizer a coisa certa, também em muito pouco tempo, é possível virar o jogo e mudar tudo. Essa história tem ingredientes bem digestos, como alcoolismo, ciúme doentio e arrogância. Mistura que certamente pode acabar com muitos casamentos. E se ninguém procurar ajuda e não fizer nada, às vezes só um desses componentes é suficiente para acabar com a relação. E foi isso que aconteceu com o ex-casal mais famoso do mundo. Veja a matéria a seguir. Em recente entrevista a uma publicação norte-americana, o ator Brad Pitt admitiu que a bebida atrapalhou a relação com Angelina Jolie e contribuiu para o fim do casamento com a atriz. O ator disse ainda que começou a beber ainda na infância e que em pouco tempo se tornou dependente, não só do álcool, mas também de outras drogas. Eu não consigo me lembrar de um dia, desde que saí da faculdade, em que eu não estava bebendo ou fumando maconha. O astro afirmou que bebeu demais no último ano, o que gerou mais brigas e desentendimentos. Após mais de 10 anos juntos, Angelina pediu o divórcio em setembro passado. Logo depois de o ator ter sido agressivo com o filho mais velho, Maddox, de 15 anos, durante um voo da França para Los Angeles. Jolie pediu a guarda dos 6 filhos do casal, porém, Brad pediu a guarda compartilhada. O casal se conheceu em 2004, durante as filmagens de Sr. e Sra. Smith, quando ele ainda era casado com a também atriz Jennifer Aniston. Aos poucos o mundo vai sabendo aí as razões porque o casamento deste casal dourado veio ao fim, né? O Brad Pitt começou a beber na escola. E aqui no Brasil, a gente também tem dados alarmantes sobre isso. Segundo o IBGE, quase 6 em 10 jovens começam a beber ou já experimentam a bebida entre 13 e 15 anos de idade apenas. E com o nosso personagem de hoje, o Tiago, não foi diferente. Vamos acompanhar. Eu presenciei muitas brigas do meu pai e da minha mãe por conta da bebida. Então eu cresci nesse lar de discussões de agressão física, agressões verbais. Um lar muito complicado de se conviver como criança, né? Eu não tinha uma referência de uma família feliz, de uma família que realmente tinha paz e alegria em casa, porque quando meu pai chegava em casa a gente já ficava desesperado. A mãe do Tiago tinha medo de enfrentar a situação e se anulava. Eu ficava revoltado com ele, tanto que eu cresci com raiva dele. Não existia nada de casamento, para mim homem e mulher nunca ia ser feliz juntos. Para mim eu pensava, porque eu olhava a imagem do meu pai e da minha mãe, né? Fui crescendo com esse trauma de casamento. E comecei a fazer as mesmas coisas que meu pai fazia, não queria nada sério com ninguém, né? Eu falava até para meus amigos, nenhuma mulher vai colocar uma aliança no meu dedo, eu nunca vou casar. Quando eu fiz 18 anos, teve uma situação que meu pai chegou bêbado de novo e foi bater na minha mãe, foi empurrar minha mãe e foi o meu irmão para cima dele. Aí nesse dia foi o start da minha mãe que ela não aguentou mais. Falou, vocês estão crescendo e eu não quero ver mais essa cena. Aí ela pegou e foi embora, foi morar na casa da minha avó, na época. Aí ninguém me segurava mais, direto na balada, bebia, para também esquecer muitas vezes a situação. Mulher chegava perto de mim, eu já imaginava, é só para ficar um tempo, é só para aquele momento e nunca nada sério, tanto que eu nunca namorei. Até que ele conheceu a Ana numa balada e logo foram morar juntos. E ela era exatamente o que a mãe dele não era, independente, ambiciosa e cheia de coragem para enfrentar a vida. Na minha imagem eu tinha o quê? Eu vou colocar ela dentro da minha casa e ter uma fixa para mim ali, quando eu quiser me satisfazer, eu ter ela e eu poder ficar com as outras. Quando ela foi morar comigo, eu vi ela a propriedade minha, então ninguém podia encostar perto dela. Vai vendo. Já começou tudo errado, né? E vocês vão ver que a partir daí foi um erro atrás do outro. Com apenas 18 anos, o Tiago já considerava ser o dono da Ana. Mas antes, vamos ouvir o lado dela para saber o que aconteceu desde a infância até o momento que ela conheceu o Tiago. Acompanhe. A gente teve uma infância muito pobre, eu e as minhas irmãs, né? E a gente sempre morou meio que de favor, né? Meus pais não tinham uma casa. O relacionamento dos meus pais sempre foi tranquilo, nunca presenciei briga deles dois, até mesmo porque meu pai ele ficava muito tempo fora, que ele trabalhava na roça, assim.
A minha mãe, devido assim a alguns traumas que ela teve, né, na adolescência dela, ela era muito na dela. Minha mãe, ela é muito fechada, meio depressiva, assim, digamos. Ela não tinha muita atitude, assim. Então eu sempre que mandei na casa, eu que colocava ordem em tudo. Tinha uma responsabilidade, né, sobre as minhas irmãs. Assim, eu pensava em estudar, né, para poder conseguir um trabalho, porque eu queria trabalhar, porque eu queria ter minhas coisas. E o primeiro emprego veio aos 13 anos de idade e com ele a independência. A Ana se sentia poderosa com seu próprio dinheiro e com 15 anos ninguém a segurava. Saía final de semana, às vezes já ia direto trabalhar no dia seguinte. Bebia muito, chegava às vezes em casa bêbada. Foi onde já começou os relacionamentos, né? Tive namorados, inclusive alguns que usavam droga. Nessa fase foi também que eu experimentei de tudo. Na tentativa de tirar a filha daquela situação, o pai dela a levou para morar com uma tia. E lá as coisas eram diferentes. Ela começou a pegar no meu pé, pôr limites. Eu ia para a escola, ela me dava horário para chegar em casa. Mas não adiantou muito. Logo, a Ana se rebelou e teve que se mudar novamente. Aí eu fui morar na casa dessa prima. Nos primeiros dias foi tudo lindo, né? Aí saía com a irmã dela, balada de novo. E ela querendo pegar no meu pé, porque eu era menor, era uma responsabilidade dela. E aí numa dessas baladas, que eu saí com a irmã dela, foi quando eu conheci o Thiago. Ele logo a convidou para morarem juntos. E na ânsia de se sentir valorizada, protegida, ela aceitou. Aí foi onde ele pegou a minha guarda, né? Ele ficou responsável por mim até os 18 anos. Tanto é que em reunião de escola ele que tinha que ir, se eu precisasse fazer alguma coisa, ele que tinha que assinar. Bom, você está entendendo aí, né, a razão do tema de hoje. 30 dias para errar, 30 dias para acertar. Metade da frase de hoje já está explicada, porque em apenas 30 dias, a Ana e o Thiago saíram da balada, né, que tinham acabado de se conhecer, e foram morar juntos. 30 dias, não se conheciam, se conheceram lá na balada. E isso, obviamente, fez o palco, criou o palco para o futuro problemático de relacionamento deles, né? Mas eles mudaram e começaram a acertar. Mas essa parte aconteceu bem mais tarde. O Thiago e a Ana estão aqui para conversar com a gente sobre isso. Você que está nessa situação, porque isso hoje é muito comum, as pessoas estão morando logo, né, entrando logo num relacionamento, né? Porque às vezes nem estão namorando ainda, já vão morar junto, né? Mas nós vamos falar sobre isso hoje. Então, quer dizer que você foi morar com ele, Ana, e você já achou, Thiago, que era dono dela? Logo de início, assim? Logo de início. De início eu já achei que eu era dono dela. Porque você pegou a guarda, você achou... Achei que eu era dono. Literalmente. Literalmente. Mas e aquela pessoa que falou que não queria mulher, casar com mulher, nada? Então, na verdade, eu não sei o que eu vi nela pra ficar desse jeito. Porque realmente eu não queria. Eu não queria. Eu até falava com meus amigos que nunca ninguém ia colocar uma aliança no meu dedo. Mas ela foi diferente. Ela foi muito diferente. E como é que ficou em casa, Ana? Ele sendo assim, seu dono praticamente? Assim, no primeiro, né, de um ano mais ou menos, era tranquilo. Você aceitava isso? Porque em um ano ele não demonstrava. Ele nunca falou isso pra você, na cabeça dele só que ele era o teu dono, né? Em um ano era tudo tranquilo, assim, até mesmo porque tranquilo em partes, porque eu não estava estudando, eu não estava trabalhando, então eu só ficava dentro de casa. Fiquei dentro de casa nesse um ano. Depois de um ano, aí ele começou a colocar as garrinhas de fora, que aí foi quando eu voltei para a escola, porque eu não tinha terminado meus estudos, comecei a trabalhar, né? Aí foi onde ele... Nesse um ano, ela fazia tudo que eu queria, né? Do jeito que eu queria. Ela estava naquele meu planejamento na minha cabeça de ter uma pessoa em casa, ela estava fazendo. Porque ela só ficava em casa no quarto. Eu saía para trabalhar, ela ficava no quarto. Eu chegava, ela estava dentro do quarto. Então, para mim, estava maravilhoso. Boa noite, amor. Boa noite. Onde você estava? Saí pra tomar uma aí com o pessoal do trabalho. E você? O que você fez hoje? Nada, ué. Tem certeza? Você sabe que eu posso descobrir fácil, né? Se você estiver mentindo pra mim. Claro que eu tenho certeza.
Eu fiquei aqui em casa o dia inteiro. Do jeito que você gosta, né, Thiago? É bom mesmo. Mulher minha tem que ficar saindo andando por aí. E se eu não estiver em casa, eu tenho que ficar aqui pronto. Isso porque a gente não é nem casado. Casado ou juntado não interessa. Tem que ficar aqui. Tá bom, tá? Não tá mais aqui quem falou? Mas foi um arranjo, assim, um acordo que houve entre vocês, por exemplo, na sua cabeça, Ana, você o via como o quê? Como namorado? Namorado, tanto é que se alguma amiga falasse marido, eu falava, não, calma, gente, é namorado, não tenho marido. Mas você estava fazendo o papel de esposa. Mas na minha cabeça, não. Você cuidava da casa também? Sim, cuidava dele, da casa, mas é porque sempre foi normal, né? Assim, em casa eu cuidava das minhas irmãs, então eu passei a cuidar só de uma pessoa. Uhum. Mas até então era normal, mas não o marido. Ele não era meu marido, eu estava ali temporariamente. Então eu não aceitava o fato de eu ter casado, porque a gente estava morando junto, era um casal. Mas... Então você pensava que isso ia durar só por um tempo, por um eventualmente? tempo, até eu me estabilizar, né? Porque, querendo ou não, era menor. Ele estava com a minha, né? Com a guarda e tal. Então eu falei, não, vou ficar aqui, vou terminar meus estudos, vou estudar, né? E depois a gente namora, eu vou pra minha casa e ele fica na dele. Essa era a minha intenção. E aí, logo que ela começou a sair um pouquinho, né? Viver uma vida normal, né? Tipo, ir pra escola, trabalhar. Aí você não aceitou. Não, aí mexeu comigo. Aí o que você fazia? Eu até teve uma época que eu olhava ela na escola. Ela, na saída, eu esperava ela sair. Esperava ela sair. Teve um dia até uma situação que eu vi, eu falei, vou esperar ela sair para ver o que ela tá aprontando. Porque na minha cabeça, tudo ela estava aprontando. Mas por quê? Você aprontava? Eu aprontava antes. Com ela eu nunca aprontei, mas antes eu aprontava. Eu nunca namorei com ninguém. Então era ficar com um ou com o outro. Então, na minha cabeça, todos os homens que chegavam perto dela ia ser igual eu. É porque, assim, é fácil de entender isso, né? Porque foi fácil levá-la para casa, né? Foi fácil você simplesmente, fica aí, eu pego a sua guarda e você fica, né? Fazendo o que eu gosto. E, quer dizer, para você, tudo foi muito fácil esse relacionamento. O início foi muito fácil. Então a pessoa fica com essa impressão de que outra pessoa chega ali e pode também levar para casa. Porque assim como ele facilmente a influenciou e convenceu, outro também poderia fazer isso, como você também tinha feito já com outras, né? Tinha feito. Em outros relacionamentos. Quando é que o relacionamento começou a virar, assim, uma obsessão? Quando ela começou a fazer academia. Aí para mim foi a última coisa. Não aceitava. E quanto mais eu falava para ela não fazer, mais ela fazia. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, vamos ver agora, vou fazer com ela para ver se ela fica mais tranquila. Mas foi pior. Mas como é que você lidava, Ana, com essa obsessão dele? Por exemplo, quando você estava na escola, saindo da escola, você chegou a vê-lo ali, escondido? Não, porque assim, quando eu saía, tranquila, não esperava, né? Mas às vezes ele aparecia assim, do nada. E aí? E aí ele já fechava a cara, eu já via que ele estava bravo, porque ele ficava enciumado. Porque a gente subia com uma amiga, amigos, né? A gente subia juntos para não subir sozinha, mas eu já percebia que ele não gostava. E você fazia o quê? Assim... Você brigava com ele? Até chegar em casa, não. Tanto é que ninguém acreditava que a gente tinha essas brigas, porque para a sociedade, assim, para os amigos, a gente era um casal perfeito. A gente não discutia, não brigava, disfarçava muito bem. Nesse começo que eu fui morar com ele, eu tive depressão e eu engordei quase 20 quilos em 3 meses. Nesse primeiro ano? No primeiro ano. Então, eu fiquei Por que você ficou assim? Porque, assim, eu fiquei muito em casa, me senti muito presa. E quanto mais eu ia ficando gordinha, mais vergonha eu tinha, mais eu me escondia, mais dentro de casa eu ficava. Então, mas essa depressão, essa forma que você... Isso que aconteceu com você no primeiro ano, nesses primeiros 3 meses, tinha a ver com essa decisão que você tomou, né? Sim. Porque você estava presa em casa. Sim. Né? Com certeza. Me sentia... É interessante isso, porque às vezes as pessoas falam assim, não, tá tudo bem, não, foi bem. Mas se você for perguntar um pouquinho mais, você vai ver que não estava tão bem assim, é que as pessoas não têm noção do que é legal. Elas não entendem que elas muitas vezes estão repetindo um padrão de comportamento, né? Você acaba fugindo, por exemplo, você saiu da casa dos seus pais, né? Aí primeiro foi para a casa da outra pessoa, que você chama de mãe, depois da casa dela para sua prima, e o padrão vinha se repetindo, aí você foi para morar junto com ele, mas o comportamento se repetia, onde você queria uma liberdade que você acabava não conseguindo,
né? Então, aquilo se tornou na depressão que você acabou de falar. Muitas vezes você não percebe que você está num círculo vicioso, um círculo vicioso de comportamento em que você vive tentando de várias formas fugir desse círculo, mas você, quando menos espera, está dentro dele de novo. E você tem que reconhecer que esse círculo existe, em primeiro lugar, para você então poder romper isso e quebrar e mudar esse padrão de uma vez por todas. Só assim é que a história muda. Eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Então, você ficou depressiva e engordou, né? E depois, por isso, foi para academia. Sim, aí eu procurei uma ajuda médica primeiro, né? Passei no médico e aí ele me passou o que eu devia fazer e incluiu atividades físicas também, porque não adiantava, né? Se eu não fizesse alguma coisa. Aí foi quando eu comecei para academia. E aí eu comecei a ver que dava certo. Comecei a emagrecer muito, quanto mais eu treinava, mais eu queria treinar. Eu treinava de domingo a domingo. Bom, nessa época, a Ana, ela estava bastante assim, como é que eu posso dizer? Transtornada, vamos se dizer. Porque a cabeça dela era voltada só para dieta, academia, ela tinha fissura, sabe, em emagrecer. Às vezes eu chegava em casa do trabalho 10 horas, ia para academia 11 horas. Aí nessa fase eu já deixava ele em segundo plano, porque eu falava assim, quando eu chegar eu faço comida. Se ele você quiser, já estava magrinha já? Já. E mesmo assim você continuei naquela obsessão de não parar, não queria parar mesmo. Mas por quê? O que tinha lá na academia que você gostava tanto? Porque lá tinha as pessoas, né, que a gente conhecia, as meninas, nossa, como você emagreceu, como você tá bonita e tal, né? Conversava, e, tipo, levantava a minha autoestima. Em casa era bem diferente. E você, então, ficou preocupado com isso? Muito, muito. Tchau, amor. Ei. Onde você vai? Eu vou treinar a hora. Mas hoje é sábado. Tá indo pra academia até no final de semana agora? Vou, ué. Meta é meta e eu não vou abrir mão da minha, tá? Qual que é o problema? Qual é o problema? Você tem um marido, uma casa pra cuidar? Agora é só academia. Ah, que aí tem coisa. Ah, Thiago, por favor, vai. Me poupe dessas suas baboseiras, tá bom? Tô indo. Tchau. Eu sabia que ali tinha coisa. Eu sabia. Mas isso não vai ficar assim. Ah, não vai. Até pra ela comprar roupa eu ficava bravo, porque ela só ia pro setor de academia. E a gente brigava por causa disso também. Porque eu falava, você só compra roupa de academia? Por que essa obsessão toda? Porque na minha cabeça, essa obsessão dela, alguma coisa tinha. Alguma coisa tinha nessa academia. Aí é o que eu comecei a fazer. Comecei a fazer com ela, comecei a treinar junto com ela, mas o meu intuito não era fazer academia para mim pegar um corpo, não era para isso. Era para vigiar ela, porque eu não gostava de fazer isso. Eu só fiz mesmo para vigiar ela. Ficar de olho nela, você ficava monitorando. Quer dizer, ao invés de ficar feliz que ela estava vencendo a depressão, perdeu peso, poxa, ela devia estar muito mais atraente, bonita do que antes, sobrepeso e tudo mais. Ao invés de ficar feliz, você dizia que ela tinha uma obsessão, mas você também começou a ficar com uma obsessão com respeito a esse comportamento dela, né? Isso mesmo. Bom, a gente sabe que nem todo mundo chega a esse nível, né? De ficar com obsessão, querer controlar o outro, ficar pensando o pior sobre o parceiro. Mas
Existe um padrão de comportamento entre homens e mulheres, com a diferença da seguinte forma. Entre as mulheres, a maioria gosta de bisbilhotar, né? Dá uma olhadinha lá no celular, deixa eu ver o que ele está fazendo e tal. Mas com os homens é um pouquinho diferente. Eles podem passar para as coisas um pouco mais invasivas, né? Vamos ver essa matéria. Quando o assunto é bisbilhotar, as mulheres saem na frente. Segundo uma pesquisa realizada por uma universidade dos Estados Unidos, com 804 estudantes, 1 em cada 3 mulheres declararam ter invadido o e-mail do parceiro, sendo que 34% delas confessaram ter cometido esse ato mais de uma vez. Em contrapartida, só 14% dos homens admitiram fazer o mesmo. O resultado revelou ainda que a mulherada tem o costume de dar aquela espiada nas atualizações do Facebook e celular dos amados. Só que os homens vão mais a fundo na espionagem. Os dados revelaram que 3% deles já esconderam uma câmera no quarto da parceira e 5% utilizam rastreadores online com frequência. Uma parcela bem pequena da ala masculina admitiu também já ter recorrido até mesmo ao GPS. Bom, Tiago, não sei se você recorreu a essas tecnologias aí na altura, não sei, para monitorar os passos da Ana, não? Desse jeito, não. Mas era ao vivo mesmo. Era ao vivo. Provavelmente porque ele não sabia, né, que dava para fazer isso, né? Provavelmente por causa disso mesmo. Senão teria usado também. Começou a fazer academia para vigiar. Para vigiar. Tanto que teve uma ocasião que ela foi perguntar para o instrutor de um tênis que ela tinha acabado de comprar. A gente foi da academia até em casa brigando. Ela falou que ia embora, que não aguentava mais, mas sempre que ela falava que ia embora, eu fazia um showzinho, me ajoelhava, chorava e ela ficava. Então sempre eu fazia isso para tentar comover ela e conseguia. E falava que ia mudar e não mudava. Não mudava. Como é que você via isso? Você gostava disso? Não, jamais. Eu via ele como uma pessoa muito emotiva. Eu não queria casar com um homem assim, né? Queria um homem de postura e tal, mas... Você chegava a flertar com outros homens na academia para ele se sentir assim, inseguro? Não, era uma doença dele, porque ele já via coisa onde não existia. E aí eu ficava com muita raiva. Falei, agora que eu vou para academia, porque eu não vou ficar presa. Eu queria perguntar a você, Tiago, você tinha medo porque você falou que a sua mãe, aos 18 anos, né, você teve uma briga com seu pai, né, porque ele ameaçou em agredi-la, e ela nesse dia falou, não, agora chega, isso aqui tá demais, ela saiu de casa, né? Você tinha medo que isso acontecesse em relação à Ana, dela sair de casa também? Você tinha noção disso ou não? Meu maior medo era de ela ir embora. Meu maior medo era ela pegar as coisas dela e ir embora. Tinha muito medo, tanto que eu fazia de tudo para ela não fazer isso. Mas você acha que isso tem a ver com o fato da sua mãe ter feito isso? Eu acho que sim. E o álcool? Você disse que bebia muito desde a juventude, né? Isso. Você bebia também nessa época com a Ana? Bebia muito. Tanto que ela não gostava que eu bebesse. Tanto que ela chegava do trabalho, eu estava no sofá bêbado. E ela falava, eu não gosto de você assim. Mas só que em vez de muitas vezes de buscar ela, que a gente tinha uma moto, em vez de buscar ela, eu ficava com meus amigos bebendo. Então ela chegava, eu estava bêbado. Por quê? O que eu olhava? Ela não vai mandar em mim. Quanto mais ela falava, mais aí eu bebia. Aí chegou uma hora que ela não aguentou essa situação, de muitas brigas, Não foi nenhum incidente que provocou isso? Não. Deu ir embora? É. Então, nesse estágio, eu já estava fazendo um tratamento com psiquiatra já. Porque eu estava com uma doença que o meu rosto, ele ficava cheio de ferida, vermelho, coçando, escamando, mas era de nervoso, que eu passava muito nervoso por causa dessa situação. E aí eu já estava à base de calmante, já estava toda aquela confusão, né? Queria malhar de domingo a domingo, trabalhar de domingo a domingo, porque aí como eu atendia a domicílio também, aí já era, não queria ficar em casa mais. Era trabalho, chamava meia-noite, eu estava lá trabalhando. Quer dizer, quanto mais ele pedia para você ficar com ele, mais você se distanciava dele. Mais. É porque uma pessoa com o tipo de necessidade que você tinha, que era de fazer da Ana o seu tudo, ela era tudo para você, um comportamento obsessivo, essa pessoa se torna sufocante para outra. Então, ao invés
de aproximar, a pessoa afasta. E por isso você desenvolveu todas as condições, já vindo da sua bagagem, do seu histórico, que só veio agravar com a pressão que você sentiu ao lado dele. Exatamente. Por isso você o evitava, né? E aí chegou um momento que tudo isso explodiu, você não aguentou mais. Aí eu não aguentei mais, aí a minha irmã estava morando aqui em São Paulo, né? E aí eu fui morar com ela. Depois que a Ana foi embora, foi onde começou os problemas com o Thiago. Ele ficou depressivo, eu peguei ele no estado dele até pegar e subir em cima da moto dele ali e querer se jogar na traseira de um caminhão, pensou até em suicídio. Ele ficou totalmente sem o chão, né? Chega, chega, chega. Eu não aguento mais. Não faz sentido ficar assim. Eu vou acabar com isso. Eu vou acabar com isso. E as pessoas pensam que estão em controle de suas vidas, né? Muitas vezes elas criam uma realidade falsa, uma realidade alternativa para elas mesmas. Quando que a verdadeira realidade, se é que eu posso falar assim, é totalmente diferente, né? Você dizia que não ia ser controlado, que você não queria liberdade, mulher não ia colocar anel no seu dedo, mas estava aí você querendo se matar porque a sua namorada estava indo embora, né? Tinha ido embora. Quer dizer, então, é o que está dentro das pessoas. Você precisa conhecer o que está dentro de você, o que influencia os seus comportamentos. E como eu falei, muitas vezes o seu padrão de comportamento, as coisas que acontecem com você, que você nem consegue controlar, você acha que não está no controle, você planeja uma coisa e acontece exatamente o contrário, o que você mais teme. Você precisa entender de onde isso está vindo. Há raízes por trás disso, há comportamentos que foram aprendidos lá atrás, bagagens que você traz junto com você que causam esses comportamentos, causam essa situação. E você precisa ter consciência disso. O primeiro passo é ter consciência disso para que haja depois a mudança. E nós queremos fazer uma análise agora dos dois, porque é importante para você entender por que eles faziam ou fizeram o que eles fizeram, né? Vamos começar com uma análise do Thiago. Essa análise é um mergulhar nas raízes, né? Vamos achar as raízes do porquê que os dois eram assim. Primeiro, o Thiago, a gente vê que ele tinha na figura da mãe dele uma pessoa, tipo uma vítima, né? A mãe dele foi vítima de um pai agressivo, alcoólatra, e a imagem que ela passou, por mais que ela estivesse ali tentando, né, dar o melhor dela mesma para o marido, a imagem que ela passou para o filho foi de uma mulher, infelizmente, né, anulada, uma mulher fraca, uma mulher que não se posicionava, não, isso aqui eu não vou aceitar, e se continuar assim, eu vou me retirar. Ela ficou nesse casamento mais de 18 anos, né? Então, a imagem que ela estava passando para ele não era, eu imagino, a imagem que ela queria passar. Exato, e acabou que ela acabou desertando, né, o lar, desertando a família, deixando o Thiago com o pai, enfim, com a família, e dando a ele aquele senso de abandono. Por isso que ele não queria, por qualquer coisa desse mundo, perder a Ana, porque seria a segunda mulher mais importante da vida dele, né? Depois da mãe, veio a Ana, que o abandonaria, que o deixaria para trás. Então, você queria evitar a todo custo uma repetição daquele filme, daquela cena que aconteceu lá atrás. E analisando a Ana, né, ela acabava sendo a mãe em casa. Então, nós vemos que a Ana tinha a imagem de uma mulher desvalorizada, né? Na mãe, ela teve a imagem de uma mulher desvalorizada. Quer dizer, é um pouco semelhante com o Thiago, né? Então, ela teve a imagem da mãe desvalorizada e quando ela começou a fazer academia, ela se sentiu valorizada. Talvez pela primeira vez na vida, porque agora ela estava com o corpo malhado e as pessoas elogiavam o corpo dela, ela estava se sentindo muito bonita. Ainda tinha também o Thiago obcecado com ela, dando para ela todo aquele poder, né? Então, era aquilo que ela procurava tanto na vida, valor. Exato. Né? E por isso que nós pensamos numa ferramenta que vai ajudar muito você que se identifica com a história deles. Preste atenção nessa ferramenta.
Então, a ferramenta de hoje é para aquelas pessoas que não entendem por que elas erram, não entendem por que estão vivendo em um círculo vicioso e não conseguem sair. Veja só, verifique se você tem predisposição para errar. Esta ferramenta, uma ferramenta de análise, a princípio, para você entender se há uma predisposição em você a um certo comportamento. Então, por exemplo, nós vimos aí com o Tiago que ele tinha uma predisposição a ter medo de abandono. Aquilo ali fazia ele ser obsessivo com a Ana, controlador do relacionamento, ciumento, ver coisas onde não havia, porque ele tinha medo de perder a Ana. Isso vinha lá de trás do abandono que ele sofreu da mãe. Então, muitas pessoas, Cristiane, têm uma predisposição e pode afetar de várias formas e de várias maneiras o relacionamento dela. O medo é né? O medo de ficar sozinha, o medo de nunca se casar, já é uma predisposição. Olha só, uma coisa que você pensa assim, é normal, todo mundo tem, isso aí já é uma predisposição para você errar, tá? Medo, carência, pessoa muito carente, tem que ter alguém, tem que estar num relacionamento. Mesmo que você nem goste daquela pessoa, você tem que estar com alguém. Sexta-feira à noite, sábado à noite, você tem que estar na balada, você tem que estar com outras pessoas. Você não consegue ficar sozinha ou sozinho com você mesmo. Isso aí é uma predisposição para sofrer. Quer dizer, a carência, nós temos a predisposição da própria bebida. Você, então, bebeu quando era criança, quando era jovem, viu os pais bebendo e desenvolveu isso. Você tira um certo prazer, a bebida se torna um escape. Então, você tem a predisposição para o vício, você tem uma predisposição, às vezes, para gastar um certo perfil, uma certa personalidade de uso do dinheiro. Você gasta demais o dinheiro porque você vê no dinheiro uma ferramenta de recompensa, uma ferramenta que faz você se sentir bem, faz você impressionar as outras pessoas, e você tem essa necessidade de impressionar, porque você não tem autoconfiança suficiente para achar que você é uma pessoa completa, suficiente pelo que você é. Você precisa ter para mostrar para as outras pessoas o seu valor. Então, você tem que analisar e ver, há uma predisposição para errar na minha vida? Eu tenho uma predisposição para isso? Então, se você verifica que tem, e eu vou dizer aqui um segredo, a maioria de nós, para não dizer todo mundo, tem uma predisposição para errar. Uma vez você identificando qual é essa predisposição, então você pode desenvolver uma estratégia para lidar com ela, para não ceder a ela, não permitir que ela tire vantagem da sua vida, para que você então seja mais eficaz no seu relacionamento. Bom, no próximo bloco a gente vai mostrar como o Tiago e a Ana deram a volta por cima em apenas 30 dias, né? Se levaram 30 dias para se enrolar, não demorou mais que 30 dias para se acertarem também. E nós vamos também ajudar um casal que não está conseguindo reconstruir a confiança após a traição no laboratório do amor. É no próximo bloco, não saia daí. Se você não arrumar tempo para o amor não terá tempo para você. Isso é fato. Você anda tão atarefado com a sua carreira que na sua agenda não existe espaço para conhecer alguém. É trabalho demais e dividir a vida com uma pessoa pode atrapalhar os seus planos. O tempo é inimigo de quem tem problemas com o amor. Se você não tem tempo para cuidar do seu casamento, consequentemente terá tempo para o divórcio. Se você não tem tempo de investir na sua vida amorosa, terá tempo para as frustrações. A vida passa rápido e envelhecer na solidão certamente é triste demais. Dê tempo para o amor e ele lhe retribuirá. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita.
Voltamos com a história do Tiago e da Ana, que em apenas 30 dias após se encontrarem na balada, cometeram o erro de irem morar juntos, o que os levou a muitos outros erros. Veja um resumo do que aconteceu até agora. Acompanhe. O Tiago morria de ciúme da Ana, era possessivo, mas não se portava como um homem casado. Ele a queria trancada, à disposição dele, enquanto ele achava que estava livre para levar uma vida de solteiro. A Ana se sentia inferior, engordou 20 quilos, ficou depressiva e começou a fazer tratamento psiquiátrico. Como uma maneira de tentar reagir, elevar a autoestima, ela se matriculou numa academia. Foi então que o ciúme do Tiago veio com força total. Ele fazia tudo errado, se humilhava e tinha um ciúme doentio, enquanto a Ana esnobava ele. Até que ela decide ir embora. Então, chegamos nessa parte em que o Tiago virou um verdadeiro capacho da Ana, né? Implorando que ela voltasse e ela não queria nem ouvir a voz dele. Há 2 meses ele estava frequentando as palestras para casais e solteiros, mas os conselhos entravam por um ouvido e saíam pelo outro, não é mesmo, Tiago? Com certeza. Entrava no ouvido e saía pelo outro, não fazia nada. Você achava que sabia tudo já, né? Eu achava que do meu jeito eu ia conseguir trazer ela de volta. Embora Meu aqui jeito. não estava dando certo. Não tava, né? não Seu deu jeito certo, era né? qual? Meu jeito era ligar para ela De manhã, de tarde, de tarde, de noite. Porque eu queria saber se ela já estava com alguém. Então, todo dia eu ligava. Tanto que no meu trabalho mesmo, na hora do meu almoço, eu passava o almoço todinho no pé do telefone. Por causa que eu queria saber se ela já estava com alguém. Dá pra parar de ligar? Ana, por favor, vamos conversar? Eu não aguento ficar sem você. Ana, volta pra mim. Tiago, por favor, eu já te pedi. Para de me ligar. Não deu pra você entender ainda? Ana, só me responde uma coisa. Você tá com alguém? Ah, chega, Tiago. Ana, pelo amor de Deus, só responde. Você tá com alguém? Todo dia eu ligava. Você se sentia humilhado de fazer isso? Não me sentia. Tanto que eu fui até no trabalho dela. Me encontrei com ela no meio da rua. Parei ela. Ana, eu vim trazer um negócio pra você, que era uma carta dela. Mas só que ela só pegou a carta e já queria sair. Eu falei, não, espera. Vamos conversar, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Eu quero entender o que está acontecendo. E ela, não, vai embora. Comecei a chorar da mesma forma. Na frente dela? Na frente dela. Sempre era na minha frente. Na rua? E como é que você... Não, eu falei, vai embora, que eu sou no meu local de trabalho. Respeite pelo menos o meu trabalho. Eu preciso entrar. E aí ele pegou e foi. Aí eu fui embora. E você achava que esse é o jeito certo? Era o jeito certo. Secretamente, você gostava dessa obsessão que ele tinha por você? Eu gostava da pessoa dele, mas aquela pessoa, assim, que, né... Foi no primeiro ano? É, exato. Que não era... Não brigava por coisas que não existiam. Eu gostava da pessoa dele, mas não dessas crises que ele tinha, né? Então é que foi por conta delas que eu não aguentei e fui embora. Quer dizer, nada iria mudar a sua cabeça? Não. Né? Nada mesmo. Nada, até que o Tiago decidiu aprender, de fato, ouvir o que era ensinado nas palestras e colocar em prática, né? Isso, foi assim mesmo. O que você aprendeu que fez virar esse jogo? Eu aprendi a me valorizar, né? Primeiramente. Tinha que me valorizar, fazer as coisas certas, porque na palestra eu aprendi, não vai atrás, não fica correndo atrás. Então eu fiquei um período sem ligar para ela, me remoendo. Não foi fácil, não. Não digo que parou, não foi fácil. Quer dizer, ali você resgatou um pinguinho de respeito próprio que ainda havia, não é? Um pouquinho ainda, né? Ficou ferido. Aí você falou, não, agora não dá. Você decidiu obedecer. É aí que eu queria frisar, porque a gente, às vezes, para fazer o que é certo, a gente tem que ir contra a nossa vontade. Você tem que fazer mesmo sem vontade, mesmo sendo difícil, mesmo que você tenha que, talvez, apagar o contato da pessoa, apagar, bloquear, sabe, tirar, apagar tudo sobre a pessoa para você fazer o que você tem que fazer. Você não pode esperar, ter vontade ou estar assim, não, eu... Achar que vai sumir o sentimento... Porque não vai bater a saudade, vai bater a falta, aquela dúvida, e será é um vício, que ela está vendo né, Renato? outro? Ele estava viciado. Exato, é uma dependência muito grande. E você teve que fazer alguma coisa assim, desenvolver alguma técnica para resistir essa vontade de ligar, de correr atrás?
Quando vinha vontade, eu largava o celular, saía de perto do telefone, pensava em outras coisas, chorava algumas vezes, mas no canto sozinho agora. Não pra ela. Não pra ela. Já melhorou. Mas eu resistia. Mas eu resistia a essa vontade de ligar. Quer dizer, de repente, então, Ana, o celular parou de tocar, né? Aí isso já foi uma mudança. Já chamou a atenção. Deve ter dado um alívio, assim, né, no início. No início foi. Eu falei, ufa. Mas aí depois eu já fiquei preocupada também, né? Eu falei, vai tentar se matar, eu vou ligar. Isso demorou quanto tempo para você iniciar um contato com ele? Depois que eu obedeci, 1 mês. 30 dias. 30 dias. 1 mês. É o que nós falamos aqui, 30 dias para errar, 30 dias para acertar. Quer dizer, 30 dias de você se valorizar, 30 dias de você resistir o desejo, a tentação de correr atrás, de se humilhar e não corrido atrás dela foi suficiente para ela vir atrás de você. Mesmo que fosse só para saber como ele está. Exato. E quando você contatou o Tiago, você notou que havia uma mudança. Não era só um silêncio de alguém magoado, ferido. Não fala mais comigo porque eu morri. Esquece de mim. Não, você encontrou que tipo de Tiago? Quando eu liguei, eu fiquei até meio feliz porque ele não estava. Mas aí ele me ligou, mas já ligou muito diferente. O que você quer? Eu, nossa, como assim? Sempre era aquele chororô, melô, né? Ai, volta, não sei o quê. E nesse dia foi muito diferente. Falei, nossa, tá acontecendo alguma coisa. E eu, né, ainda tomando medicamento, né? Ruim, eu tava ruim, né, por dentro. E ele tava bem, eu falei, então, se ele tá bem, eu tô muito tenho mal. uma solução pra mim, eu tenho que ficar bem. E aí a gente saiu, né, pra conversar, acho, na mesma semana. Ela até perguntou nesse dia pra mim, onde você tava? Falei, tava numa palestra. Tá procurando alguém já? Porque tinha aquela, né, tipo, foi pra palestra, tava procurando alguém. Falei, olha... Eu não sei se é bom ou se é. Nesse encontro que vocês tiveram de novo, então, o que aconteceu? Você já estava bem diferente. Eu acho que acho que a impressão que a Ana teve foi que você estava assim, mais homem, não sei, estava mais assim... Sim, mais maduro, racional. Com 30 dias, eu falei, nossa, teve um milagre aí, né? Com 30 dias, a gente saiu para conversar num shopping. E uma pessoa que fica 3 meses separado, que tinha uma vida de casada, não vai ficar horas conversando. Nossa, nunca a gente teve... A gente ficou horas conversando e depois eu fui para casa dele, a gente passou a noite toda conversando. E, sabe, coisas que... produtiva, digamos assim, né? Teve diálogo, então foi muito diferente. E aí eu queria saber onde ele estava indo. Ele estava mudado. Estava muito diferente. Outra pessoa com 30 dias. O que eu não consegui em 4 anos, ele conseguiu em 30 dias na palestra. E aí, o que aconteceu? Você conseguiu levá-la para a palestra também com você? Como foi? Ela demorou um tempo? Eu nem precisei chamar ela, não. Ela viu a mudança em mim e ela, não, quero ir para onde você está indo. E ela começou a ir comigo, hoje a gente estamos indo firme. E vocês se casaram? Se casamos. Depois que você, então, começou a aprender o amor inteligente que o Tiago tinha aprendido, que mudou o Tiago em 30 dias, esse amor inteligente, o que você aprendeu nesses ensinamentos que nós compartilhamos aqui na Escola do Amor e ao vivo nas nossas palestras, mudou você também, não só o Tiago? Muito radical, assim. Comecei, falei, não, já que ele mudou, eu preciso mudar também. Então, eu preciso, né? Comecei a ler os livros e vi, né? Aprendi muita coisa, que eu era também muito autoritária, mandona. Como eu sabia que o que eu fizesse, ele ia chiar, brigar e tudo, mas ia ser do meu jeito. Então, eu era muito mandona. Então, eu fazia, depois eu comunicava, olha, eu fiz isso. Se ele não gostasse, já estava feito. Então, eu mudei muito nisso também. Aprendeu a ser parceira. Sim, parceira, paciente, era muito nervosa. Ele falava A, quando ele terminava o A, eu já tinha lido o abecedário inteiro para ele, até de trás para frente. Que eu era muito nervosa, muito. Até que quando eu procurei ajuda foi porque eu também era muito estressada, muito. Porque eu tinha os meus problemas interiores, né? E aí eu vi que eu tinha que mudar e eu comecei a mudar. Hoje eu não faço nada sem comunicar a ele. É porque, veja que eles mudaram ao ponto deles hoje fazerem coisas que eles faziam antes, mas não ser problema mais, né? Por exemplo, antes você queria que ela ficasse em casa com você e ainda assim você tinha aquela obsessão com ela. Hoje
Ele me leva na porta da academia, às vezes E tá não tem chovendo muito, problema. ele me busca, rindo. Quer dizer, a história de vocês ilustra, né, que é possível, quando uma pessoa faz o que é certo, em pouco tempo virar o jogo, mudar tudo. Quer dizer, em 30 dias foram suficientes para parar aqueles anos de sofrimento que a Ana e o Tiago vinham vivendo, e o Tiago especialmente tinha aquele tipo de comportamento obsessivo. Quando ele decidiu parar e ouvir o que ele aprendia nas palestras e colocar em prática, mesmo sem vontade, mesmo indo contra o que ele sentia, não demorou 30 dias para o amor da vida dele, que ele tanto temia perder, que já havia perdido, voltar e procurá-lo. E quando ela procurou, ele não estava mal, ele estava bem, ele estava transformado. E por isso ela voltou a confiar e dar uma chance para ele. E é bom também falar, Renato, porque não é você parar de falar com a pessoa que você vai resolver o problema, porque o Tiago, ele não só parou de ir atrás, ele estava indo nas palestras aprendendo a se valorizar. Porque o que adianta você parar de fazer uma coisa, mas você faz um monte de outras coisas erradas? Imagina se a Ana voltasse com ele e ele voltasse a ser essa pessoa obsessiva, essa pessoa que amava mais a Ana do que ele mesmo. Né? Então, eles teriam problemas. É o que nós chamamos de a reconstrução do eu. A pessoa tem que se reconstruir. Não adianta o outro voltar. Se voltar e você está igual ao que era antes, como quando vocês se separaram, então vai voltar e vai continuar o mesmo problema, só vai ter um período bom e vai voltar a acontecer a mesma coisa. Então, deu certo com eles estão bem já há quanto tempo vocês estão bem? 7 anos. 7 anos. Vocês estão bem por quê? Porque houve uma mudança, uma reconstrução dos dois individualmente, por isso o relacionamento foi reconstruído. Então, agora que você que vê aí a história dos dois e você quer de fato uma mudança, faça o que eles fizeram. Se você está tentando reconquistar a pessoa amada e você não consegue, você fica aí se humilhando para o parceiro, se humilhando para a sua namorada, sua esposa, implorando a volta, ficando mandando mensagem toda hora para a pessoa dar um pouquinho de atenção para você e nada muda. Pare com isso, pare de fazer o que não funciona, pare de piorar as suas chances e faça o que vai funcionar. Nesta quinta-feira, nós convidamos você para estar na palestra que vai ensinar a você o amor inteligente e vai mudar a sua história. Bom, Tiago e Ana, obrigada por contar a história de vocês e também continuem assim, investindo no amor inteligente, tá bom? Sempre. Sempre. É isso aí. A verdade é que quando o ciúme se torna doentio, sem ajuda é muito difícil mudar, porque ele passa a ser uma obsessão, uma doença. E sem o remédio certo, não tem como se curar. E essa situação gera muita insegurança para quem sofre de ciúme e para o objeto do ciúme também. Vamos ver agora o depoimento da Maiara, uma ciumenta de carteirinha. Acompanhe. Nessa época do meu primeiro namoro, eu era nova, eu era inexperiente, era muito ciumenta. Esse meu primeiro namoro durou 1 ano. Eu vasculhava os paletós, vasculhava os e-mails, via com quem ele estava conversando. Eu não deixava ele conversar na calçada, com os vizinhos. Aconteceu uma situação assim muito chata, que ele queria sair de casa e eu não queria deixar. Então, de tanto ciúme que eu fiquei, de tanta raiva que eu fiquei, eu peguei aquele bendito cabo de vassoura e eu meti na cabeça dele. Após as brigas, eu sentia muito ódio, muito rancor, muita raiva. Eu não conseguia me controlar. Eu acho que essas agressões não me ajudou em nada. Ele falou, basta, chega, não quero mais você. Eu acho que o meu namoro acabou, porque eu era muito ciumenta e possessiva. Hoje eu sou casada há 3 anos. Eu continuo ciumenta. Na verdade, nós dois somos ciumentos, mas eu supero. O que tenho feito para me controlar mais é evitar ser ciumenta. Não quero ter mais briga, eu quero paz e amor. Sim, eu tenho medo de perder meu marido por causa dos meus ciúmes. Então, Maiara, não espere até o casamento acabar para buscar ajuda. Busque ajuda agora. Você precisa estar com a gente na palestra. Assim como o Tiago recuperou esse comportamento dele, mudou totalmente, você também pode. Você vai reconstruir o seu eu
e salvar o seu casamento. Eu quero convidá-la para estar com a gente nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, ou às 10 horas da manhã, ou às 8 horas da noite, na palestra para casais e solteiros que nós fazemos. Venha você com o seu marido ou sozinha. A mudança sempre começa com um. Marque no seu calendário também, porque nós estaremos começando um curso para você que está passando por isso, por desconfiança, muita desconfiança no relacionamento. O curso se chama Como Restaurar o Casamento após a Quebra de Confiança. Se você não consegue mais confiar no seu marido, na sua esposa, após uma traição, após mentira, após tantas promessas quebradas, você não consegue confiar, você ama essa pessoa, mas você não consegue confiar 100%. E isso está arruinando o seu casamento. Nós vamos mostrar a você como uma pessoa pode voltar a confiar na outra, como uma pessoa pode reconquistar a confiança da outra após a quebra da confiança. O curso é gratuito. Se você quiser participar, você precisa entrar em contato e fazer o seu cadastro. É gratuito, mas você precisa se cadastrar. E por falar em restaurar a confiança, o tema é perfeito para o casal que vamos aconselhar agora. A Fernanda e o Denis estão no laboratório hoje. Vamos acompanhar. Por que você não valorizou eu ter perdoado você das traições enquanto eu estava grávida? E por que ainda você me dá motivo para desconfiar de você? Eu valorizei sim, eu valorizo sim. Dou muito valor, sabe? Eu fiquei muito chateado com tudo que aconteceu. Não era o que eu queria, né? Infelizmente aconteceu. Só quero perdão de verdade. Mas você promete, tem certeza que você quer mudar e você não vai fazer de novo? Tenho sim, com certeza. É o que eu mais quero é ser feliz com você, com a nossa família. Fernanda, por que você disse que perdoou a traição, sendo que você não vote confiança, fica pegando no meu pé, tudo que eu faço você fica falando da traição? Por mais que eu tô com você, eu não confio assim 100% pelo que você fez. Então isso automaticamente, quando você vai fazer alguma coisa, eu fico pensando que você pode estar fazendo de novo, que você pode estar atrás de alguém. Não posso ser arrumado, não posso passar um perfume, você já fica achando outra coisa. Isso não é fácil assim, eu esquecer da noite pro dia. Depende das coisas que você faz, eu acabo lembrando e acabo ficando dessa forma. Como que você acha que eu me sinto depois de saber que você foi mandado embora do serviço por ter boatos que você saiu com aquela moça? E tem 4 meses atrás que isso aconteceu. Como que você acha que eu me sinto ao saber disso? Acho que você se sente muito mal, né? Muito chateado, isso eu vejo em você. Muito mal mesmo. Porque isso foi bem chato. Foi muito chato, eu fiquei assim, muito mal, mas na mesma hora que eu confiei em você, né, você tá falando que não aconteceu nada, eu também desconfio, né, pelas coisas que já aconteceu entre a gente. Certas partes te passam confiança. Sim, eu entendo, tem partes sim, com certeza, você me passa confiança, às vezes eu até elogio você, mas tem partes que você não passa. Isso eu tenho que mudar, reconheço. Como que você age quando está sozinho, quando você sai na rua? Porque se comigo, quando a gente está junto, você olha para outras mulheres, e quando você está sozinho, o que que você faz? Eu já te expliquei que eu não fico obcecado, olhando, medindo ninguém, desejando. Às vezes eu olho pro lado e você fala que eu tô olhando para alguém, porque tem alguém ali. Fernanda, para você, qual é o melhor ou o pior momento do nosso casamento? O pior momento foi as 2 vezes que você me traiu. Isso foi o pior momento da minha vida que eu vivi com você. E o melhor momento é os momentos que a gente tá bem, sabe? Porque você é uma boa pessoa. Quando a gente não briga, quando a gente tá bem, curtindo nossos filhos, curtindo a gente. E esse é o melhor momento. E pra você, qual foi o melhor e o pior momento do nosso casamento? Então, o melhor momento do nosso casamento também foi o nascimento do nosso filho, o nosso casamento. E o pior? Então, o pior momento pra mim foi essas besteiras que eu fiz, né? Porque eu vi o tanto que eu te fiz sofrer. Você, por mais que já me magoou com palavras, tudo, mas nunca fez nada assim pra mim falar, foi o pior momento da minha vida. É mais essas partes mesmo. O que a gente está assistindo aqui é um casal que ela não consegue confiar
no marido após a quebra de confiança, após a traição. E a gente vê aqui, uma das coisas que chama a atenção, Cristiane, é que a Fernanda está fazendo todas as perguntas erradas. Ela quer saber como que ele se sente, ou como que ele acha que ela se sente pelo que aconteceu. Ela quer saber como ele se comporta quando ela não está com ele. Nada disso interessa, nada disso realmente vai resolver nenhum problema, porque não exige nenhuma mudança do comportamento dele. Ele saber como você se sente, se isso é possível. Ele falar para você o que ele faz quando você não está ao lado dele, não vai adiantar nada, Fernanda. Você tem que parar de fazer perguntas emotivas e começar a fazer perguntas racionais que vão exigir do seu marido comportamento que vai inspirar confiança novamente de você para com ele. Por exemplo, uma pergunta que você poderia ter feito é assim, ó: você sabe o que vai acontecer com você se você me trair de novo? Porque eu não vou aceitar mais. Eu não vou mais aceitar. A próxima traição, eu não vou ficar com você. Então é assim, às vezes as pessoas ficam querendo resolver um problema que não tem mais como resolver. Está lá atrás, passou, sabe? Não tem mais como mudar aquilo. Se você ficar sempre lembrando daquilo e ficar pensando que quanto mais você lembra do que aconteceu, ele vai se sentir mal e vai parar de fazer isso, mais vocês vão ficar no que aconteceu, nesse assunto, mais tristeza, mais frustração, mais desconfiança. Quer dizer, tudo que aquilo trouxe para o relacionamento vai ter sempre ali entre vocês. Quer dizer, vocês não estão andando para frente, vocês estão voltando para trás. E o Denis, o que o Denis precisa entender? Denis, para você, isso faz séculos, né? Você já fez isso lá atrás, apesar de fazer a última vez faz apenas alguns meses, e você acha que porque você não está fazendo mais, a Fernanda não tem mais nenhuma razão para estar do jeito que está. Mas você traiu a confiança dela, não uma vez, mas duas. Isso não é assim para a mulher, especialmente, como é às vezes tão rápido para o homem dizer, não, isso está no passado, eu já mudei, não estou fazendo mais, vamos olhar para frente. Você tem que agora se perguntar, o que eu posso fazer para reconstruir a confiança da minha esposa? O quê? Ela quer informação da sua parte, ela quer transparência, ela quer que você, de iniciativa própria, diga para ela onde você está, com quem você está, fazendo o quê? O que parece, a um primeiro momento, uma forma de controle, uma forma de detetive, de ser detetive de você. Mas não é isso. É algo que ela precisa para ter a confiança, depois de um certo tempo, que você realmente mudou o comportamento. Então você tem que dar esses primeiros passos, a iniciativa de dar a informação para ela, de não variar o que você falou. Olha, eu vou estar em tal lugar com tal pessoa, de repente ela descobre que era em outro lugar com outras pessoas. Você tem que ser verdadeiro, honesto, transparente com ela sempre. E isso por muito tempo. Por muito tempo, para dar tempo a ela de se curar e dar tempo a ela de ver com um novo histórico que realmente você mudou. E a Fernanda, nós vimos que ela é muito insegura e ela acaba se comparando com as outras mulheres na rua. Quando ele olha para outra mulher, ele pode nem estar olhando assim com interesse nenhum, mas ela está se comparando a ela, e por isso ela tem ciúme. Então você, Fernanda, precisa trabalhar na sua autoimagem, sabe? Você é uma pessoa muito insegura. Eu entendo que o que aconteceu pode ter contribuído com essa insegurança, né? Mas você precisa trabalhar nisso, porque você não pode depender do seu marido para se valorizar, para saber que não há outra mulher comparável a você. Bom, hoje ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau.